Oferecimento Claro Digital. 3 anos inovando sempre. Canal Futeboleiro, sua mesa redonda na internet. Eu sou o Douglas Davi. Eu sou o Calvin Santos e hoje, assunto polêmico, a gente vai falar sobre análise da Copa do Mundo. Análise da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Os pontos fracos, os pontos fortes, os erros, jogadores que não eram para ser convocados para a Copa. A gente vai falar tudo sobre seleções que foram longe, seleções que se decepcionaram. E vale lembrar que a gente, antes da Copa do Mundo, lá em 2017, a gente fez um vídeo sobre as nossas expectativas para a Copa. Então a gente vai deixar esse vídeo aqui em cima rolando no card para vocês verem, vou deixar na descrição também ele. Mas esse vídeo aqui é uma espécie de parte 2 daquele lá, porque esse vídeo aqui é depois da Copa do Mundo. Pós-Copa. Pós-Copa. Que demais! Pós-Copa do canal Futeboleiros. Bom, vamos começar então pela seleção brasileira, né? De Bruyne, 2-0! Que no primeiro jogo pegou a seleção da Suíça e os caras empataram o jogo fazendo uma falta em cima do Miranda que a FIFA fingiu que não viu. O Brasil jogou, teve aquela posse de bola, mas a Suíça também. Foi aquele jogo assim, o Brasil era pra ficar mesmo com a bola, a gente já sabia que o Brasil ia ficar com aquela posse de bola. E era pra ter nada. E a Suíça ia ficar recuada atrás. Daí o Felipe Coutinho fez aquele golaço, aquela coisa toda, o Neymar, teve aquele cabelinho diferente, né? Aquela coisa toda. O Neymar foi. Infelizmente, o Neymar não vai falar no primeiro jogo, ele foi mais falar do cabelo dele do que pela bola dentro de campo, né? Foi algo assim, pelo amor de Deus, né? E depois a gente teve o Brasil pegando a seleção da Costa Rica, foi um jogo dramático. Um jogo dramático que naquele jogo os gols só foram acontecer no final do jogo, né? Finalzinho, né? Finalzinho, o gol do Coutinho, na verdade, salvou a seleção brasileira. Daí depois, meio que se abateu a Costa Rica, daí abriu a porteira, o Douglas Costa estão voando, né? Estão voando naquele jogo. Desculpa, e o Neymar acabou fazendo aquele gol. E vale lembrar. Eu vou acordar assim, agora vamos retomar. E vale lembrar que me diz como é que o Douglas Costa era reserva do Willian nessa seleção brasileira, com o Douglas Costa jogando uma bola federal. Só que daí o Willian meio que uma decaída. Aí tem um problema. Porque o Willian tava jogando pelo lado. Ele tava jogando só que pelo lado errado. Só que daí como é que ia tirar o Neymar do time daquele jeito? O Willian no Chelsea ele joga pelo lado esquerdo. E daí ele tentou meio que encaixar o Willian, né? Mas acho que é um erro, né, cara? Eu tava olhando o jogo do Chelsea no Campeonato Inglês agora, o Chelsea Arsenal, ele jogou. No primeiro tempo jogou uma barbaridade pelo lado que ele joga, entendeu? Então, mas só que iria tirar o Neymar do time, daí o cara do time. Não tem como. E depois o Brasil pegou a seleção da Sérvia, né? Um jogo fraco. Um jogo meio que sonolento, eu assisti aquele jogo que foi. Thiago Silva ali fez um golzinho ali, meio cágado ali. Que viagem é essa, velho? E o Brasil não teve tanta dificuldade, mas foi um jogo que, na minha opinião, o jogo que eu vi da seleção brasileira foi o jogo mais fraco que eu vi do Brasil em Copa. É verdade. Apesar do Brasil ter ganhado de 2-0, né? Ter ganhado aquele jogo e ter classificado, mas só que foi um jogo. Foi feio. Mas pra mim, ainda o pior jogo que eu vi do Brasil ainda foi o 3-0 da Holanda naquela Copa de 2014, o jogo mais sem graça que eu vi do Brasil. É mesmo? Sim. Bom, daí o Brasil passou de primeiro no grupo, né? E o Brasil depois, na próxima fase, ele pegou o México num jogo... Foi um jogo bom, mas foi um jogo sofrido, né? O México teve aquela marcação, acho que meio alta nesse jogo, daí depois o Brasil conseguiu achar os buracos. Boiola! Passos no time do México. O México tinha uma boa equipe, né? Com o Chicharito, Lozano, Ochoa. Aquele bom time do México daí. Aí depois o Neymar, acho que foi o Neymar conseguiu fazer o primeiro gol e depois A gente vai botar no vídeo aqui o segundo gol do Brasil que a gente não tá lembrado. Mas agora vai lembrar o Firmino. Eu ia dizer, vai lembrar que foi o Firmino, mas a gente de qualquer forma vai deixar o gol aqui rolando pra vocês. E agora a gente vai falar da eliminação brasileira pra Bélgica, que, eu acho que foi pra ti 80%. Foi um jogo bem apático, bem abaixo do primeiro tempo da seleção. Ó, que tudo bem, o Brasil tinha até um grupo, um time titular bom, né, cara? Mas se tu olhar pro banco e eu botar Renato Augusto... Olhar pra lateral e ver Fagner. Porra, né? Que esse cara tá falando, bolso? Fagner que claro, ele é um bom lateral até, mas não é de nível de seleção brasileira. Sim, ele é um bom lateral, só que não, ele joga mais um jogador que joga um pouco mais
talvez um pouco mais defensivamente, entendeu? Daí... Mas eu vou te perguntar, tem bola pra jogar na seleção brasileira, cara? Não. Acho que é o que tinha lateral, né, pra aquele momento, e ainda mais o... Vale lembrar que o melhor lateral do Brasil tava jogando na Rússia, né? Que é o Mário Fernandes. Mário Fernandes, só que daí ele não se naturalizou russo. E também um dos problemas para aquele jogo da seleção, o Casemiro ter se machucado ali, o equilíbrio do meio campo da seleção. Ele é o equilíbrio do meio campo do Real Madrid. É verdade. Mas não ter levado, vamos botar aí Arthur pra Copa, David Neres, Malcom e... Cara, Malcom acho que eu não acho tanto, mas David Neres é uma coisa... David Neres poderia ter levado. Uma coisa pra se pensar também. Até o Arthur, o Luan, quem sabe Paquetá. Eram os caras pra botar um correrio ali que o Brasil não tinha no banco, esse cara pra fazer o correrio. O Brasil, tu olhava pro banco, era só Firmino e Douglas Costa, porque não tinha mais nenhuma outra opção boa. O Tyson também é uma convocação até que eu critiquei, só que tipo, o Tite não usou nem o Tyson naquele time. Não, ele outra, né, levou o Fred machucado ainda. Dizem as más línguas que o Tite levou o Fred pra Copa pra conseguir vender ele, pra valorizar o passe dele e ele conseguir ser vendido. Tanto que ele foi pro Manchester United. Foi pro Manchester depois. Né? Bom, a gente fala essas polêmicas aqui de empresário na seleção, a gente vai longe, né? Que merda. Isso já saindo do assunto Copa do Mundo. A gente falou que o vídeo ia ser polêmico, cara. Polêmica tá tendo. Bom, e depois disso aí, a Bélgica pegou a seleção da França, a Bélgica pegou a seleção da... Foi a França, por 1x0, gol do Titi na semifinal. E depois disso, bom, eu acho que a França, a gente até falou no vídeo anterior que a França poderia estar na final. A França poderia estar na final. A gente acertou uma da final, né? Falou que a França estaria. Eu tinha falado que era do Brasil, mas o Brasil não tá. Não, eu tinha falado que seria a Inglaterra do Dele Alli, que não ganhou o terceiro lugar, né? Sim, eu lembro. Mas chegou perto, né? É. Bom, aí no outro lado lá a gente tinha Croácia e Inglaterra, né? Croácia e Inglaterra e um bom jogo, né? Croácia e Inglaterra. Foi um bom jogo, mas um jogo que pra mim, tanto um quanto o outro poderia ter vencido. Os dois tiveram bastante chance de gol. Mas se olhar bem, o que merecia mesmo ter passado foi a Croácia, porque a Inglaterra tipo, ganhou alguns jogos, mas tipo, não me convenceu todo me empolgou tanto. Acho que a melhor partida da Inglaterra foi contra o Panamá mesmo, daquela goleada que tem o do Balói. Outra seleção que eu também havia falado, também, só que não foi muito longe da Copa, era o Uruguai. Eu falei que ia passar em primeiro, passou em primeiro. Mas tu falou que a Austrália ia classificar também, a Austrália foi um saco de fã. A Austrália eu achei que incomodava, não classificou. O que passou mesmo foi a Dinamarca. A Dinamarca que eu falei que tá no vídeo. Então tá. E a final que a gente teve depois ali, França e Croácia, uma pirocada da França em cima da Croácia. Tá. E outra coisa também que eu queria lembrar, a Argentina decepcionou demais na Copa. A gente disse que ia sofrer na Copa. A Argentina sofreu na Copa, passou. Eu falei que ia passar sofrendo, mas depois, posteriormente, foi eliminado. O primeiro adversário forte, saiu fora. Quase foi eliminado na primeira fase, sofreu a seleção da Argentina ainda, tipo... A Nigéria quase tirou a Argentina fora da Copa do Mundo. Tipo, com umas improvisações absurdas, tipo, colocar o mercado na zaga. Os zagueiros argentinos na Europa que não levou. Mas, na minha opinião, entre os argentinos atuando no Brasil, o Walter Kahneman, acho que era o que mais merecia, tanto é que foi convocado agora. O Kahneman que tinha. Porque tinha sido campeão da Libertadores com o Grêmio, campeão da Copa do Brasil e. Já vindo uma sequência boa até com o São Lourenço ainda. Sim, com o São Lourenço então, lá em 2014, campeão do São Lourenço também. São coisas que também a gente sabe que na AFA rola também, empresário mandando em time assim como na CBF. A gente critica a CBF, mas a AFA também não tá muito atrás. Não, com certeza não. Você é louco, cachoeira. Então tá, esse foi o nosso vídeo sobre a análise da Copa do Mundo, né? O melhor que aconteceu na Copa de 2018. Esse foi o estilo meio que jogo aberto, sem descer, mas se você gostou do vídeo, deixe seu like. A gente pode vir também aqui analisar também mais futuramente vídeos do nosso passado, como o do Mundial de Clubes, que a gente também fez aqui, que não deu nada certo. Pro futebol brasileiro. Né? Mas valeu! Deixe seu like. Valeu!